Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso primeiro encontro do ano de 2021. É com grande satisfação que aqui nós nos unimos mais uma vez. Esperamos, que esse primeiro domingo traga muita paz para todos que estiverem aqui sintonizados. Desejamos um bom ano, que o Evangelho de Jesus esteja presente nos nossos corações e que assim, inspirados por ele, possamos fazer um ano com responsabilidade, com justiça, com amor, com muita gratidão ao Pai por oportunidades que se renovam nos nossos caminhos a cada dia. Vamos assim, então, elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo as suas bênçãos para esse nosso momento de estudo e de reflexão. Que a espiritualidade amiga, trabalhadora da Casa da Acolhida, possa visitar cada um dos lares aqui sintonizados, visitar as nossas necessidades e trazer para nós os lenitivos de que nós necessitamos. E que nós também possamos contribuir com todos que estão aqui conectados, doando o que temos de melhor dentro de nós. Pedimos a inspiração para o nosso companheiro André Rezende, que fará o estudo dessa manhã. O estudo é sobre o tema a fé, a esperança e o amor. E a base são as cartas de Paulo. Um bom domingo a todos, um bom ano a todos. Olá a todos, vamos trabalhar hoje com um aspecto das cartas de Paulo, da obra do Paulo, que são 3 conceitos que estão sempre interligados: fé, esperança e caridade, muitas vezes traduzido por amor. Nós vamos tentar entender como Paulo estrutura esses conceitos no seu trabalho missionário e também no seu trabalho dentro das cartas, mas também como ele retorna com alguns aspectos dessa tríade, também como espírito desencarnado nos trabalhos da terceira revelação no século XIX. E tentar também compreender o porquê que o estudo das obras e das cartas de Paulo são úteis para o nosso desenvolvimento como espírito imortal. A perspectiva do Paulo é do ser que busca um processo de santificação, de transformação e de mudança, de um ser que se coloca no campo da vida disposto a tomar novos rumos, seja em termos de comportamento, seja em termos de emoções, de pensamentos. E o Paulo investe todas as suas forças nas comunidades que ele criou há 2000 anos atrás. Mas não só esse processo de santificação interna, que tem a ver com o processo de transformação individual, mas também Paulo de Tarso investe para que esses seres que se santificam deem um exemplo junto à comunidade e transformem todo mundo numa grande família universal, baseada em estruturas de solidariedade, fraternidade e amor. Então é a partir dessas 2 linhas de pensamento, para trabalhar os conceitos que eu disse anteriormente, nós vamos tentar nos colocar nesse estudo. Então, primeiro, processo de santificação pessoal, de transformação íntima. Segundo, a partir de uma transformação íntima, estímulos à minha comunidade, para que todos nós possamos desenvolver essa fraternidade e solidariedade. Para isso, o Paulo desenvolve um pouco nas cartas esses 3 conceitos, né? Fé, esperança, caridade / amor. Né? Vamos lá, para a gente começar. Então, cartas de Paulo, fé, esperança e amor são os 3 conceitos que eu vou trabalhar nesse dia de hoje. E aí nós podemos pensar sobre Paulo e sua obra, no primeiro momento. Em 1 Coríntios 15:10, o Paulo se coloca como sendo o que se é. E talvez a primeira linha de pensamento de um trabalhador que se engaja de uma forma produtiva dentro do trabalho cristão é se entender como se é nesse momento. Se aceitar da forma que é. Entender qualidades, dificuldades que tem dentro de si e tentar desenvolver elas de alguma forma. E aí nós entendemos que a proposta de Paulo é de profunda honestidade, autenticidade no campo da vida. Não é performar uma postura de bonzinho antes do tempo, mas é sempre se autodescobrir, tentando ser bom a cada dia. E o ser e aí todo mundo conhece a personalidade do Paulo, muito sincero, muito autêntico, que se coloca nas situações como alguém que quer contribuir com o máximo de suas forças.
Esse é o exemplo do Paulo e da sua biografia que a gente tem que carregar para nós nos dias de hoje. O Paulo se estrutura em bases que ele não quer agradar aos outros. Ele não quer que as outras pessoas o considerem um santo, um apóstolo do Cristo. Ele quer sim que reconheçam a qualidade do seu trabalho. Ele quer sim que reconheçam a qualidade da sua conceituação, da proposta de renovação que ele coloca para os gentios, para a comunidade gentia, a partir daquele determinado momento de mundo. E é o que nós devemos fazer hoje dentro das casas espíritas. Uma postura autêntica, sincera, verdadeira, se entendendo como alguém em processo evolucional, não alguém pronto e terminado, acabado. Nós não somos santos, nós não somos espíritos puros, nós não somos ainda seres em alta escala evolucional. Segundo a classificação dos espíritos no Livro dos Espíritos, somos espíritos imperfeitos. E segundo Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, espíritos imperfeitos, imundos em provas e expiações. Ou retornando para a vida algo que nós quebramos no passado, ou mesmo nos habilitando a partir desse processo instrutivo, de instrução, de educação, para que passemos por provas que nos habilitem a novas propostas evolucionais. E o Paulo se reconhecia nessa faixa. Quando ele encontra Jesus no caminho de Damasco, e é o grande marco de fundação da sua presença no planeta Terra como cristão, é o encontro com Jesus no caminho de Damasco, fica bem claro para ele o caminho que ele deveria seguir daqui para frente. A primeira fala de Jesus para Paulo é: não recalcitreis contra os aguilhões. Não vá contra as leis da vida. Não vá contra esses estímulos produtivos que muitas vezes você chama de dor e sofrimento, que estimulam a uma caminhada mais tranquila, equilibrada em termos de médio e longo prazo. Porque nós somos imediatistas e ansiosos. E como imediatistas e ansiosos, olhamos para a vida e queremos que o retorno se dê para ontem. E o Paulo já começa a entender nessa primeira fala do Cristo que eu vou passar por dificuldades. Eu assassinei cristãos. Eu me coloquei como um perseguidor, como alguém que se coloca numa contraposição de forma agressiva, colérica, raivosa. Então, pela lei da vida e pelas leis universais, toda ação corresponde a uma reação consequentemente, logo após, num marco temporal. E aí ele entendia que o retorno dessas perseguições viria, mas o retorno viria a partir de uma perspectiva de novos trabalhos. Novos trabalhos também sendo perseguido, mas feitos com muita calma, com muito equilíbrio, apesar de todas as dores. É o exemplo que ele traz para todos nós e que Jesus coloca como programática de vida para todos nós. Não recalcitreis contra os aguilhões. Se a vida me machuca, se eu tenho muitos adversários, se eu me coloco de uma forma que todo mundo me ataca, regozijai-vos sempre no dizer do Paulo, porque é um padrão então que você está melhorando. Porque num planeta tão difícil, se as pessoas te atacam, te perseguem, te machucam, é porque pelo menos um padrão crístico você está adotando. E esse padrão crístico atormenta e perturba aqueles que querem que o planeta vá para outras situações menos agradáveis. E aí o Paulo tinha essa consciência. Dores e sofrimentos existem na vida e vêm nos machucar, mas eu tenho que guardar sempre fortaleza moral, né? Um interior construindo, um eterno construir de virtudes, que me permite passar pelas ondas e tsunamis da vida sem me destruir internamente, mas continuando a caminhada evolucional. Um segundo momento, o de encontro no caminho de Damasco, Jesus fala algumas coisas para que ele também siga também. O primeiro é se levantar, né? Porque Paulo, quando vê o Jesus ressurreto à sua frente, cai e fica lá estatelado no chão. A fala de Jesus pode ser em termos literais, de se levantar para olhar para ele de frente, mas ao mesmo tempo também tem uma perspectiva do símbolo, né? Jesus, sempre que trabalha nas suas curas, ele fala de levantar-se. Os apóstolos Pedro e João, nos primeiros capítulos do livro de Atos, falam a mesma coisa com o aleijado da Porta Formosa: levanta, né? Levanta que também sou homem. Isso quer dizer, designando que aquele que se levanta se coloca numa forma ativa, adquirindo o seu verdadeiro estado de humanidade.
A nossa dificuldade é ainda alimentarmos os padrões da animalidade e de não sermos humanos plenamente. E levantar é estar ativo diante da vida, na postura ereta, que é a que nós adotamos em termos diferenciais com os outros animais. Estar ativo, ereto, se utilizando dos recursos do mundo para o meu desenvolvimento espiritual. Porque se eu me utilizo de forma ereta de um corpo material, é para que eu possa cada vez mais me expandir em termos espirituais. E aí a segunda indicativa de Jesus para Paulo é essa: levanta. Levanta e se torna ativo. Constrói algo. Olha para o mundo de frente, né? Amplia seus horizontes. Olha para mim, que está aqui com uma grande luz à sua frente, olha o exemplo. E tenta transformar você também no foco de luz. Porque o grande mestre Jesus veio ao planeta Terra não para que nós continuemos o nosso estado de idolatria, de idolatrar o que está de fora e não trabalharmos por dentro. Jesus veio ao planeta Terra para ensinar o caminho de iluminação pessoal do ser. Jesus quer que nos tornemos mestres também, para que auxiliemos essa grande obra da criação. Ele não quer que a gente fique parado no tempo, esperando e olhando para um ser na cruz que já há 2000 anos passados e que agora talvez, se pensarmos bem, não tem nem tanta significância. A grande questão de Jesus é que nós construamos esse Cristo interno dentro de nós. Essa grande fator e herança do Pai Criador, para que possamos nos constituir em equilíbrio dentro desse universo. Então, levantar é uma delas. A terceira indicativa de Jesus para Paulo no caminho de Damasco é: entra na cidade. Entrar na cidade pode ser entrar lá em Damasco, né? E para encontrar com Ananias para ser curado, porque ele fica cego e ele precisa ser tocado de novo para ele caia as escamas dos olhos dele. Mas além disso, há o plano do simbolismo também. E aí, numa leitura mais alegórica, entrar na cidade, a pergunta que nós podemos fazer: que cidade é essa? Que cidade que nós devemos entrar? Para o cego de Betsaida, Jesus fala para ele sair da aldeia, mas depois entrar para a cidade. Sair da aldeia das suas dificuldades, no dizer do Emmanuel, a aldeia desses conflitos e perturbações internas. Sai, observa no campo, muitas vezes no campo externo, a figura de Jesus, os valores que Jesus representa, as virtudes que ele apregoa, trabalha essas virtudes dentro de si, voltando para dentro de si, dentro da cidade, para se constituir num novo homem. E aí, então, a fala para o Paulo também é entrar dentro da sua cidade interna. Uma cidade muitas vezes construída com prédios desfigurados, mas também com prédios bonitos. Com jardins, mas também com pântanos a serem drenados. Com uma perspectiva do ser que olha para dentro com honestidade, como eu falei que o Paulo faz, e autenticidade. Olhar para dentro sem entrar em padrões de autoindulgência. Eu faço isso porque a pessoa tal faz isso e isso comigo. Não ser um desculpista profissional, mas tentar olhar para dentro e falar: o que eu posso fazer melhor? O que eu posso propor para a vida em termos melhores? Muitas vezes nós trabalhamos junto ao movimento espírita, à comunidade espírita, e temos críticas a essa comunidade. A crítica pela crítica acaba se colocando só como um processo de destruição. Mas a crítica com um padrão de proposição é diferente. O movimento espírita funciona de tal e tal forma. As pessoas dentro das casas espíritas estão indiferentes. Elas não trabalham bem os relacionamentos. Chega alguém novo dentro da casa, a maior parte das casas não sabe acolher essa pessoa que chega de novo. Não sabe ofertar para ela um carinho, um consolo adequado. Tá bom, esse é o diagnóstico, mas o que nós podemos fazer quanto a isso? Será que só falar e repetir? Ou a nossa proposta então é: então quando chegar alguém novo na minha casa espírita, eu vou receber ele de uma forma adequada, vou falar quais são as tarefas, vou indicar os diversos campos de trabalho em que ele pode engajar. E aí eu estou propondo para a vida, sem ninguém ter me dito nada. Eu tô dando para a vida algo que vem de mim mesmo, da minha fonte de equilíbrio,
né? Porque criar campo de guerra é muito fácil. Isso é trabalhar a minha cidade interna. Eu trabalho junto a essa cidade interna, tentando cada vez mais, nesse campo de construção de virtudes, construir dentro de mim amor, caridade, perdão, conciliação, fraternidade, tolerância, solidariedade. E aí, criando essas virtudes, a minha cidade interna fica cada vez mais bonita. É a construção da imagem do reino de Deus no coração dos homens que Jesus traz para nós. Construir um reino de Deus junto ao coração é construir obras internas, né? Baseadas em amor e caridade. Vamos lá então. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Eu sou o que sou. A última indicativa de Jesus para Paulo no caminho de Damasco é: lá te será dito o que você deve fazer. Padrão de obediência e resignação. Você está com dores porque você está cego, Paulo? Mas entra na cidade. E se você tiver uma perspectiva, que nós vamos falar mais à frente, de fidelidade e fé aos valores superiores, você vai enxergar que você vai ser curado. E mesmo que você não for curado da sua cegueira física, você vai ser colocado em um bando de situações que você vai poder contribuir o máximo que você pode. O universo nos auxilia. O universo contribui e a divindade contribui conosco com múltiplas oportunidades e possibilidades de crescimento e evolução. E cabe a nós desenvolvermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, para estar sempre ajustado e alinhado com essa proposta do universo para todos nós. E aí, essa questão de lá te será dito, como eu falei, nas dores, resignação. E nos padrões de sequência e entendimento que o universo é um todo integrado, obediência. Obediência às leis superiores. 614 de O Livro dos Espíritos. Todo padrão de felicidade é um ajuste do ser às leis divinas e superiores. Só o ser que se ajusta às leis superiores e divinas, essa consegue construir dentro de si um plano de equilíbrio, harmonia e felicidade. E aí o Paulo já carrega nesse primeiro encontro com Jesus todo um projeto de transformação para a sua vida. Passa então, depois disso, por 3 anos no deserto, com 2 amigos do coração, Áquila e Prisca, desenvolvendo o plano da humildade, de trabalhar sozinho e ao mesmo tempo com 2 amados, de trabalhar elementos simples da vida, como a tecelagem de tecidos grossos para fabricação de tendas, trabalhar consigo mesmo um padrão de calma, de tranquilidade, porque o deserto tem esse padrão, né? O deserto e o simbolismo do deserto é para aqueles que sabem utilizar totalmente dos recursos que detêm. Porque caminhar pelo deserto sem morrer, você tem que saber usar a água no momento certo, você tem que saber parar de caminhar no momento certo, você tem que saber a hora de montar a tenda no momento certo. É o uso adequado dos recursos que o ser tem dentro do mundo. E o Paulo aprende isso. Esses 3 anos é um burilador de trabalhar com o que eu tenho. Né? Eu sou o que sou e trabalho com o que eu tenho nesse momento. Eu aceito então o que eu tenho. Se eu entendo que eu sou o que eu sou e tenho esse instrumental que Deus me deu como oportunidade e possibilidade de crescimento, eu vou trabalhar com isso que eu tenho nas mãos mesmo. A família que eu tenho é adequada ao meu plano de desenvolvimento. O trabalho que eu tenho nesse momento, claro que eu posso arranjar outros numa perspectiva de promoção, de humana, de desenvolvimento do meu ser, mas o trabalho que eu tenho nesse momento agora tem que ser valorizado, porque é o que eu tenho para desenvolver minhas possibilidades no planeta Terra. O campo social que eu participo, a cidade onde eu participo, o estado onde eu participo, o país onde eu participo, também são adequados ao meu plano de desenvolvimento pessoal. Nós fomos colocados nas circunstâncias, as melhores circunstâncias possíveis para o nosso desenvolvimento como ser imortal. Cabe a nós nos observarmos dentro dessa circunstância e trabalharmos com todas as possibilidades que temos às nossas mãos. Sermos a nossa melhor versão nesse momento. Né? Então, esse eu sou o que sou. É uma biografia rápida do Paulo, depois de 3 anos no deserto. Encontro com Pedro na Casa do Caminho, acho que é relevante, que indica para ele ainda continuar o trabalho dele de desenvolvimento, que ele ainda era uma planta frágil.
Ele procura seu pai, é renegado por seu pai, reencontra com Abigail e Estevão no plano espiritual a partir da emancipação da alma, onde é dito por Abigail um outro programa de trabalho, ama, aprende a amar, trabalha sempre, perseverante, espera, tem esperança, constrói esse campo de espera com paciência, né? E perdoa as pessoas que te atacam. E aí, a partir dessa nova perspectiva e nova instrução que traz nele novo ânimo de caminhada, ele mais 3 anos na tecelagem de Tarso, desenvolvendo de novo a sua fala, agora em padrões de cristianismo, numa leitura de amor e de bondade, de fraternidade, não mais o doutor da lei arrogante e orgulhoso, que sabe as leis de cor, mas aquele que se coloca tentando entender o que seja um relacionamento amoroso, cuidadoso com o outro. E aí Barnabé o busca, né, para levá-lo para a igreja de Antioquia, para os começos de trabalho, de renovação e de grande missão dele no planeta Terra, ainda num primeiro momento muito difícil, porque ele perde a habilidade da fala e ele tem que conversar mais no atendimento fraterno, um com um, tentando estimular o aprendizado dessas criaturas, até que ele chega lá na ilha de Chipre, né? Onde que é a terra do Barnabé, e consegue implementar lá e voltar a falar de uma forma pujante, tranquila, serena, equilibrada, ofertando às criaturas essa mensagem de Jesus. Essa, em termos sucintos, a vida do Paulo. E aí nós vamos entrar com as cartas e tentar entender os conceitos que ele trabalha, né? Mas o Paulo, nessa sua vida como encarnado, trouxe um contributo tremendo em termos de entendimento do cristianismo e é considerado por alguns o verdadeiro fundador do cristianismo, Jesus trazendo a mensagem, mas Paulo espraiando toda essa mensagem para o mundo todo, a partir do seu trabalho missionário e também das comunidades formadas que se tornaram polos orientadores desse pensamento cristão no primeiro, segundo, no terceiro século da Era Comum. Mas, além disso também, temos o Paulo que se coloca contribuindo com alguma coisa dentro da doutrina espírita. E aí é interessante esse artigo da Revista Espírita de dezembro de 63, que fala de São Paulo, precursor do espiritismo. E aí quem dá o seu contributo à obra do Paulo, para falar sobre a obra do Paulo, é o Cardeal Morlot, que também tem algumas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele fala que, por mais que nós pensemos que a obra do Paulo não tem nada a ver com a doutrina espírita, porque muitas vezes a obra do Paulo é utilizada para o ataque à doutrina espírita, né? Principalmente muitas vezes a questão da fé, né? A salvação pela fé, mesmo só se vive uma vez. E aí o Cardeal Morlot fala assim, junto com Kardec também, Kardec contribui nesse artigo da Revista Espírita, leia bem, estude bem as cartas de Paulo. As cartas de Paulo contribuem muito para o nosso entendimento de alguns aspectos do Espiritismo. O primeiro deles, nas cartas de Paulo, principalmente na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 15, se não me engano, trazem um trabalho da diversidade dos carismas, né? Um trabalho de organização, metodização do trabalho mediúnico. O Paulo, quando ele chega na comunidade dos Coríntios, ele percebe que os trabalhos mediúnicos da casa estavam extremamente desorganizados, que as pessoas, os médiuns, gostavam de aparecer. Aqueles que tinham habilidade de falar em línguas estrangeiras, na xenoglossia, começavam a falar de forma a tomar conta de toda a reunião. E aí eles tinham essa questão do status, o médium que tinha esse desenvolvimento de faculdades que eram mais valorizadas socialmente, tomavam a relevância dentro da reunião e não deixava ninguém falar, e não deixava ninguém se colocar dentro da reunião. E aí o Paulo começa a construir um método ali no capítulo 12 da primeira Epístola aos Coríntios de ter ordem dentro da reunião. As pessoas falarem de forma ordenada, as pessoas poderem ter um espaço de comunicação mediúnica, poderem ouvir o que os espíritos têm a trazer em termos de renovação para os seres que estavam naquela comunidade. E aí nós podemos entender, então, esse trabalho do Paulo no capítulo 12 como um precursor mesmo da doutrina espírita no mundo e num trabalho mesmo de olhar sobre as comunicações mediúnicas de uma forma bem honesta e equilibrada.
Também o Paulo, no capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, trabalha a questão do conceito de perispírito, né? Do corpo espiritual. Nós morremos em corpo animal e renascemos em corpo espiritual. Bem vinculado a essa ideia de Kardec, dessa distinção mesmo, corpo físico, perispírito, espírito. É outro contributo que a gente pode tentar entender que o Paulo é um precursor do espiritismo. Um outro aspecto também que nós vamos trabalhar de forma mais ampliada no dia de hoje é a questão do amor-caridade, né? Paulo é o que traz para a doutrina espírita o bordão, né? Fora da caridade não há salvação. Não é fora da verdade, não é fora da igreja, né? Não é dentro de um padrão de caridade eu adquiro a minha salvação. E salvação é eu me salvo, no conceito de salvação dito por Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna. Salvação é um conceito que um espírito melhor do que eu me oferta a aprendizagem, o ensino, mas eu caminho por minhas próprias pernas e me construo dentro desse plano de aprendizagem e ensino novo. E aí o Paulo traz também na terceira revelação, a partir do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse bordão, fora da caridade não há salvação. É a nossa necessidade de trabalhar amando as criaturas para que criemos um mundo diferenciado e melhor. Então, são contribuições que o Paulo traz à doutrina dos espíritos, e o pensamento de Paulo está muito vinculado ao que nós entendemos e compreendemos da casa espírita, diferente do que as pessoas falam das frentes, principalmente da reforma protestante, que falam que os nossos códigos e a nossa codificação é extremamente diferente de um plano cristão de entendimento de vida, né? Outro contributo também do Paulo para a terceira revelação, que vale a leitura e o estudo, é a questão 1009 de O Livro dos Espíritos, que trabalha da questão das penas eternas. E o Paulo fala algumas coisas interessantes que eu vou comentar mais à frente também. Vamos lá, então. Não ignoro que os vossos adversários religiosos invocam seu testemunho contra vós, mas ficai certos, isto não impede que o ilustre iluminado de Damasco seja por vós e convosco. O sopro que corre em suas epístolas, a santa inspiração que anima os seus ensinos, longe de ser hostil à vossa doutrina, está, ao contrário, cheia de singulares previsões em vista do que acontece hoje. Além disso, outras contribuições de Paulo. Modo de agir dentro de uma comunidade vinculada ao plano de solidariedade e fraternidade cristãs. O Paulo tem, nas suas cartas, diversas formas de transformar um grupo de pessoas numa comunidade vinculada a um objetivo de transformação humana e de transformação do mundo. Além dessa padrão de trabalho comunitário, Paulo também pode nos ser útil também para entendermos a nós mesmos, né? A nós nessa caminhada de transformação, de evolução e de reforma. O Paulo é o símbolo para nós de uma reforma mais forte, né, junto com Maria de Magdala, de alguém considerado criminoso que muda totalmente o seu espectro de vida. Algo também que a gente pode destacar é o trabalho vinculado de Emmanuel e de Paulo. O Emmanuel nunca negou as influências que ele sofreu do Paulo, e como mesmo encarnado como Públio Lentulus, o seu encontro fortuito nas ruas de Roma com o apóstolo Paulo e sua conversa que ele teve, marcando a sua vida. E sendo recolhido mesmo, quando do seu desencarne no Vesúvio, como Públio Lentulus, sendo recolhido por Paulo de Tarso, lá na esfera espiritual, e trabalhado por ele no tempo, em termos de ensino e de aprendizagem, para que ele se tornasse esse trabalhador do Evangelho do Cristo, que é até os dias de hoje, né? Então vamos trabalhar com essa tríade de conceitos, né? Tríade de conceitos, como eu disse, que Paulo de Tarso se utiliza em diversas epístolas. Não é só porque muitas vezes nós guardamos só o último versículo do capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, que fala que tem a fé, a esperança e a caridade, mas a mais importante de todas é a caridade. Mas o Paulo não. O Paulo sempre trabalha com essa tríade de conceitos: fé, esperança e caridade. E o Hermínio Miranda tem uma explicação muito interessante do agrupamento dessas três. Nas chamadas virtudes teologais, que foi o nome que a igreja deu a essas virtudes, as estruturas que dão forma e conteúdo à mensagem pauliniana:
Fé na sobrevivência do ser que Jesus demonstrara. Então, Jesus aparece para Paulo no caminho de Damasco, apresentando-se para Paulo no caminho de Damasco, um Paulo cético e duvidoso da existência de Jesus e mesmo da condição de Jesus, de um espírito desenvolvido, um espírito que contribuiu para a história da humanidade, vê à sua frente que não existe morte de verdade, que Jesus está lá vivo na sua frente, em corpo espiritual. Entendendo essa presença de Jesus à sua frente, vivo em corpo espiritual, ele começa a ter fé, criar um padrão de fidelidade, entendimento que o Pai Criador estruturou todo o universo para receber a criatura num processo de desenvolvimento pleno, e nessa caminhar revolucional há a condição de encarnado e a condição de desencarnado. E aí a fé na sobrevivência do ser cria esse primeiro plano, esse lastro estrutural, para que o Paulo comece a pensar nessa harmonia e equilíbrio de todo o universo. Já que a morte não existe, então eu posso me lançar dentro da vida de uma forma mais arrojada, corajosa. Tanto que o Paulo, em todos os movimentos de construção do evangelho no coração das outras pessoas, nunca teve medo de perder a vida. E aí eu entendo, por exemplo, dentro de uma pandemia, num trabalho de assistência social, não deve ser parado. Eu me utilizo de luvas, eu me utilizo de máscara, eu me utilizo de álcool gel, eu me protejo nesse trabalho de assistência social, mas aqueles que ainda têm condição de fazer o trabalho, esse grande norte orientador de caridade não pode ser estancado de uma hora para outra. Tem que ser ofertado para as pessoas que nesse momento passam por dificuldades nas ruas. Os modos de prevenção e de combate à pandemia nós já conhecemos, né? Então é nos colocarmos em padrões cada vez mais seguros para ofertarmos o nosso trabalho para essa população que ficou carente nesse momento. Porque enquanto estamos em nossas casas de forma segura, fechados, há pessoas que não têm casas, que estão nas ruas, passando fome, necessidades maiores. E aí é a hora de o trabalho do cristianismo se torne forte dentro de mim e eu me jogue, me lance no encontro dessas pessoas com dificuldades. Lembrar que o cristianismo sempre se destacou na história do mundo por ser aquele movimento que, apesar das pestes, das epidemias, das pandemias, sempre houve pessoas que se lançaram num trabalho de afetividade e de caridade para encontrar com o outro com mais dificuldades. Está no nosso DNA, está na nossa história. E aí a fé na sobrevivência do ser que Jesus demonstrara, ao mesmo tempo sabendo que existia esse padrão de equilíbrio e harmonia, encarnados e desencarnados, e vendo que Jesus estava no plano dos desencarnados, auxiliando o plano dos encarnados, ele percebe que e constrói dentro de si uma espera, né? Que é o segundo movimento, a esperança, uma espera com paciência da volta do Cristo. A volta do Cristo em termos materializados, como apareceu para o Paulo no caminho de Damasco, não. A volta do Cristo, num segundo momento, é a volta do Cristo junto aos nossos corações. Porque no primeiro momento, que é o encontro nosso com Jesus, encontro nosso com Cristo, é o aprendizado das leis de amor. O segundo momento é a volta e a espera com paciência e trabalhando o que nós fazemos enquanto isso, é Jesus chega até nós, porque nós já conseguimos nos sintonizar e afinizarmos com esses planos superiores de vida. E a grande espera, então, para a volta de Jesus é num trabalho constante e paciente de reforma e burilamento interior que permite a todos nós a ter uma conexão com esses padrões superiores. E aí ele volta. Ele iria à frente, mas voltaria sobre seus passos para recolhê-los, né? Para agregá-los numa nova moldura de seres espiritualizados, numa comunidade de espíritos que possam contribuir para a história humana, para a história desse universo. Essa é a esperança, né? Que assumia as proporções de uma convicção íntima, porque se eu acredito em lei de evolução, lei de progresso, e eu entendo que eu estou dentro dessa lei de progresso, eu entendo que eu sou um ser que foi criado simples e ignorante, mas cada vez mais no meu caminhar evolucional me aproximo de condições mais superiores de entendimento e de colocação dentro desse mundo. E acreditando que eu estou fazendo uma caminhada e desenvolvendo-me num processo,
a minha espera é com paciência. Eu entendo que eu estou ajustado, né? Essa esperança que assumia as proporções de uma convicção. Como diz Kardec em sua obra, doutrina espírita é doutrina de convicção. É doutrina de eu sei porque eu entendo as leis do universo e eu compreendo o que está acontecendo aqui no meu entorno. Eu estou vendo, estou observando, estou raciocinando em cima desses princípios. Ele dizia que grande parte daqueles que foram conquistados pela doutrina espírita no século XIX não era porque viram algum fenômeno mediúnico, mas é que leram e estudaram o livro dos espíritos e entenderam os princípios doutrinários. Entenderam como o universo funciona e viram lógica naquilo ali, né? Na dinâmica do amor, convertido em caridade, elas poderiam expandir-se. Como eu disse, a fé que se sabe dentro de um padrão de fidelidade harmonizado num todo universal, a esperança do ser que sabe que vai chegar em algum lugar, num ponto de afinidade e sintonia com essas leis maiores, mas ao mesmo tempo, caridade na construção interna, caridade, amor dinamizado nos relacionamentos, amor dinamizado muitas vezes num primeiro movimento de vida, na assistência social, que tem que ir também com gestos de carinho, amor e fraternidade, mas num trabalho do ser que não para, que se desenvolve sempre, sempre, sempre. É isso que é a trindade que o Paulo quer trabalhar. Fé, esperança e caridade transformada em justiça, amor e ciência, porque na pergunta 1009 do Livro dos Espíritos, o Paulo também trabalha com outra tríade, né? Ele alerta para nós, e a pergunta do Livro dos Espíritos é: existem penas eternas? O ser pena eternamente? Se ele erra, ele vai para o inferno e fica lá parado eternamente? E o Paulo quer despertar nas criaturas um desejo, um estímulo de crescimento e evolução. Aí o que ele fala? Nossa proposta evolucional é gravitar em torno da unidade divina. É sairmos nesse plano de dualidade, de leitura de vida, bem e mal, e muitas vezes caindo em termos de comportamento e pensamento nas barras do mal, sair desse padrão de conduta e nos ajustarmos à unidade divina, de olhar o universo como um todo integrado, como um todo harmonizado, que nos gera e nos desperta por estímulos evolucionais para uma caminhada cada vez mais correta. E aí, nesse plano de unidade, a vigência dentro de nós tem que ser de 3 aspectos, né? Ele fala justiça, amor e ciência. E o que ele está falando quando ele fala de justiça, amor e ciência? Primeira, segunda, terceira revelação, né? Em termos históricos e em termos de construção interna dentro de nós. Porque muitas vezes a nossa grande dificuldade nos dias de hoje é entender um plano de justiça. Plano de justiça nos dias de hoje, dentro da pandemia. Aqueles que trabalham com a pandemia de forma mais direta, em termos de estudo, falam para todos nós e nos alertam. Utilizem as máscaras e o álcool gel. Isso é bom para o seu desenvolvimento e vai evitar que você seja contaminado. Nós, no plano ainda de injustiça e de leitura equivocada de mundo, não utilizamos a máscara e não utilizamos o álcool gel, porque nós acreditamos que toda fonte de conhecimento emana de nós mesmos, uma postura egoísta e ególatra da vida. E aí, quando eu faço isso, nessa caminhada egoísta e ególatra da vida, a vida, em padrões de justiça, me mostra o contrário, né? Então, nós não temos ainda um padrão mesmo de construção de justiça adequado. Aí, padrão de justiça adequado, também de O Livro dos Espíritos. O que fala lá na Lei de Justiça, Amor e Caridade? Justiça é fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito para mim mesmo. Isso ainda é padrão de justiça, porque é um padrão de reciprocidade e respeito. Não é amor ainda. Muitos de nós confundimos e achamos que isso é amor ainda. Não. A questão dos deveres é respeitar o outro de forma mais plena. E aí nós nos equivocamos muitas vezes e não institucionalizamos dentro de nós nesse plano de justiça primário, básico. Então, primeiro movimento que nós temos que fazer, segundo Paulo, constrói um piso de justiça dentro de si, saiba ler as situações e fazer esse trabalho de reciprocidade e respeito de uma forma mais adequada. Segundo, segunda revelação, lei de amor, Jesus. Em termos históricos, Jesus. Lei de justiça, em termos históricos, Moisés. Em termos históricos, Moisés, Jesus, Kardec e o Espírito de Verdade, trazendo uma outra leitura de vida da mensagem cristã, da mensagem do amor. Mas,
não só termos históricos, mas também dentro de nós tem que acontecer esses padrões. Justiça, saber tratar o outro com respeito, com dignidade, com gentileza. Né? Amor, dar ao outro e saber andar com o outro a segunda milha. É isso que é amor. Amor é ofertar para o outro o que eu tenho dentro de mim. Amor não é entregar a cesta básica. Amor não é fazer a campanha do pãozinho. Amor é estar dentro da entrega da cesta básica, estar entregando o pãozinho para o outro e indo junto com o pãozinho o alimento espiritual. Eu gosto de você. Eu estou aqui junto de você, tentando me harmonizar diante da vida, tentando construir um relacionamento afetivo e caridoso. Dentro de um trabalho voluntário, eu não sou aquele que assiste as pessoas. Muitas vezes eu sou assistido. E aí nós temos que entender como o trabalho voluntário como um grande trabalho coletivo. Os espíritos amigos nos influenciam, nos dão força, sustentação para que engajemos no trabalho. Nós nos colocamos diante das outras pessoas que estão, irmãos em estado de maior dificuldade, como alguém que quer contribuir para a história dele, e ele também se abre por causa disso e se torna receptivo, formando um grande trabalho de coletividades. Porque aquele que se coloca como alguém que dá a cesta básica só vai gerar no outro resistência. Porque você cria um gradiente de poder. Eu sou o poderoso, o todo-poderoso, que tem dinheiro para comprar a cesta básica, eu dou para você porque está passando fome. Mas se eu me encontro com o outro ofertando e me entendendo também como alguém que passa a cesta básica só, né? Alguém dentro de uma grande rede de solidariedade e fraternidade, eu encontro com o outro de uma forma mais tranquila, serena. E nós nos tornamos uma família, unidos em torno de um só ideal de construção desse mundo. Então o amor também é algo que a gente tem que desenvolver conosco, né? Participando desses trabalhos voluntários, mas ofertando carinho, fraternidade, amorosidade dentro dos trabalhos. E a ciência? A ciência, olhar as situações de forma adequada, olhar as situações de forma discernida. Eu acho que entra muito na questão do Livro dos Espíritos, que fala do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a condição cada vez mais se amplia para nós quando nós adquirimos as condições do uso da racionalidade e de distinção de bem e de mal. Saber cada vez mais distinguir bem e mal me apropria e me dá forças para eu constituir um livre-arbítrio mais ampliado. E aí a ciência permite isso para todos nós. Não olhar os nossos trabalhos dentro de casa espírita de uma forma mística. Os espíritos amigos vêm cá e resolvem tudo. Não, eles não resolvem tudo, não. Eles dão para nós as condições para que nós resolvamos. Quem atua no planeta Terra são os encarnados. Eles nos infundem novas ideias, nos dão força, nos estimulam para o trabalho. Mas eles não legam perspectivas de receitinha de bolo para que nós façamos no mundo. Cada vez mais nós temos que estar atentos a isso. Não há mentor espiritual que possa induzir um ser encarnado a fazer algo dentro da vida. Ele pode dar um padrão de aconselhamento mais ampliado, em termos ampliados, abertos, né? Exerça caridade, seja mais paciente, mais calmo, mais resignado nas dificuldades da vida. Mas faça tal e tal coisa, já desconfie de quem está falando. Porque isso não é padrão de espírito superior. Espírito superior respeita o livre-arbítrio da criatura encarnada. Respeita as escolhas. Respeita esse padrão de organização do ser. Para atingi-lo são necessárias 3 coisas, então. Né? A justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, em verdade vos digo que mentis a estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus ao exagerardes a sua severidade. Aquele que coloca que Deus é um grande pai vingador, que vai mandar muita gente para o inferno ou para o planeta chupão para sofrer lá, para tentar melhorar, esse está totalmente equivocado. Essa que é a fala do Paulo. Né? Todo o processo de construção do universo é em termos de aprendizagem, não é de castigo. Né? Aprendizagem do ser numa caminhada evolucional. E aí a construção da fé dentro de nós, para a gente trabalhar cada um desses conceitos de forma separada. Construção de fé, porque fé é algo construído. Fé é um padrão, e aí nós podemos entender a fé nos seus diversos sentidos, como diz o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro sentido, o padrão de fidelidade. Né? Se Jesus veio trazer uma mensagem ao mundo de amor e fraternidade, nós temos que ter fidelidade a essa mensagem. Fidelidade a essa mensagem é estarmos vinculados a essa mensagem. Estarmos vinculados a esse padrão de construção crística.
de nos entendermos como seres que estão se trabalhando dentro do planeta Terra e tentando construir algo de amor dentro de nós. Fidelidade é uma delas. Outro sentido da palavra fé, segundo o Evangelho e segundo o Espiritismo, é uma convicção interna de que tem forças para superar as suas dificuldades interiores. A fé que remove montanhas internas das imperfeições, das limitações, das inibições. E aí, nos entendermos como seres empoderados dentro do mundo. Deus nos colocou nessa existência com essas possibilidades e oportunidades porque entende que nós temos condição de trabalhar com elas. A cruz não é mais pesada do que as nossas forças. Nós temos condições de desenvolver essa cruz e transformar ela cada vez mais, né? Então, é esse padrão de fé também que Kardec fala no capítulo 19, junto aos espíritos, sobre a fé que transporta montanhas. A convicção de superação de limitações internas, de força interior que suplanta as dificuldades. Um outro entendimento também, uma convicção, como eu já falei anteriormente, de que rege uma harmonia e o equilíbrio no universo. E se rege a harmonia e equilíbrio no universo, eu posso ter certeza que o que vai vir à frente para mim em termos de futuro vai ser o mais apropriado para o meu desenvolvimento. E aí, entendendo que a vida futura traz os melhores ensinos possíveis, eu fico calmo, resignado na minha caminhada, equilibrado. É o ser que se sabe amparado pela sua espiritualidade superior e por Deus, né? 1 Tessalonicenses 1,3 também fala do Paulo também trabalhando a fé, a esperança e o amor. Diante de nosso Deus e Pai, lembramos-nos constantemente da vossa fé atuante. Fé atuante, não é a fé parada. Fé não é eu tenho fé e eu numa fala equivocada. Mas fé é construção. A cada dia uma fé que atua, que entende, que compreende, que lê o mundo, né? Uma fé raciocinada, que compreende como o mundo funciona e, compreendendo como o mundo funciona, se ajusta a esse mundo da melhor forma. Do vosso amor prestativo, o amor que oferta ao outro algo, né? E da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança de que esses valores crísticos vão reger no planeta Terra algum dia. O reino de Deus vai ser implementado no planeta Terra. Cabe às criaturas que estão aqui, então, primeiro, implementarem o reino de Deus em seus corações e, numa perspectiva coletiva, cada vez mais transformar esse mundo conturbado num mundo de equilíbrio e de paz. Então, fé no primeiro movimento nosso, como aceitação das dificuldades. Estou com dificuldades, a minha cruz, eu acho que minha cruz é muito grande. No dizer, na fala do Paulo, o trabalho de fé tem muitas vezes de reconhecer esse poder interno. O Paulo, naquele primeiro movimento, onde ele é apedrejado, é perseguido e até chegar a ser decapitado, constituiu dentro de si uma fé, a partir dos diversos movimentos de vida nos quais ele participou. Porque por todos os movimentos nos quais ele passava e era perseguido, ele entendia que tinha um poder superior amparando ele. E nesse amparo, eu me sentindo bem, eu me coloco de uma forma plena e poderosa diante do mundo, no melhor sentido da palavra poder, do poder fazer, do poder exercer no mundo uma influência positiva. E aí, quando eu aceito as minhas dificuldades, quando eu entendo que eu tenho uma cruz para carregar, eu carrego ela de uma forma mais alegre e equilibrada. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, as nossas dificuldades por quais nós passamos, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, porque só um ser que se transforma num ser forte passa por dificuldades, né? As dificuldades não servem só para nos castigar, né? Para nos abater, nos trabalhar de uma forma negativa, mas as dificuldades nos habilitam para a vida. O ser forte é aquele que se desenvolve dentro de um campo de dores e dificuldades. Não no cultivo dessas dores, mas alguém que sabe que tem potencialidades internas para suplantar essas dores. E entende que o mundo está construindo nele uma fortaleza. Nós entendemos isso numa construção, principalmente num crescimento de uma criança, que cada vez mais ela vai se tornando mais equilibrada, não vai sendo tão afetada por alguns elementos do mundo e cada vez mais vai se colocando diante da vida de uma forma mais calma, tranquila, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, só na matéria, né? Não sendo materialistas demais, né? E
gerando sofrimento só nos padrões eu tenho ou não tenho, no plano da matéria, mas nas que se não veem também, nas invisíveis, no plano espiritual que me dá suporte, no amigo espiritual que está aqui do meu lado trabalhando junto, ou então um que está recebendo. Né? Entendermos como um grande, nesse grande trabalho coletivo, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. As virtudes que eu construo dentro de mim são eternas. Os valores que eu não levo depois da minha morte são eternos. Aprender a amar, eu aprendi. É meu para todas as vidas. Aprender a tolerar, é meu, eu constituí. Eu vou exercer isso em todas as minhas vidas. Os recursos amoedados, a beleza física, esses ficam. Mas as virtudes que eu cultivei dentro do meu coração permanecem, me dando esse estofo moral, essa força interna para que eu continue minha caminhada. A fé também como confiança no testemunho. Como eu falei, o universo como um todo equilibrado, um todo harmônico, uma unidade divina que rege a nossa caminhada e nos estimula com novas possibilidades e oportunidades, e a necessidade, eu, espírito criado, me ajustar nesse grande processo universal. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, do futuro vindouro, que muitas vezes eu, num estado de ansiedade, me atormento nesse momento na espera. Mas a espera paciente corta a ansiedade e entende que o melhor possível vai chegar à minha existência. Que as coisas passam e o que vai vir para a minha existência é o melhor que eu posso ter nesse momento. E a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho, né? Acreditando nessas coisas invisíveis, nesse amparo superior, as pessoas testemunharam dentro da vida de uma forma ampla, porque se entendiam amparados por esse grande cerco, por esse grande Pai Criador. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Né? Do Hebreus 11. Né? A justificação pela fé também. Outro padrão de fé trabalhado nos conceitos das cartas paulinas é a justificação pela fé. Aí o Paulo, muitas vezes mal entendido, fala que a fé é que salva. E aí ele tem uma distinção de obras da fé e obras da lei. Para Paulo, a nossa grande dificuldade é que nós fazemos as obras por causa da lei. Nós fazemos as obras, nós entregamos a cesta básica por obrigação. Para ficar bonzinho, para ir para o céu, para ir para o nosso lar. A grande dificuldade do Paulo de olhar para isso é essa forma de entender a vida. Eu só faço as obras junto ao cristianismo por causa de ter uma lei por trás me cobrando alguma coisa. E o Paulo fala, não, esqueçam disso. Façam pelas obras da fé. Façam obras pelo processo de fidelidade a esses padrões superiores. Façam obras de bondade, amor e caridade de forma espontânea. Contribua para a vida com tudo que tem de bom, porque acredita-se construindo um mundo melhor. É essa a alertiva do Paulo, né? Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Seguir regrinha de bolo? Nada disso. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Eu sei o que eu posso fazer de bom ou de ruim. Mas se eu fico preso só aos aspectos da lei, eu não desenvolvo amor dentro de mim. Eu me torno um fariseu, hipócrita, né? Que observava as leis, né? De forma mais ou menos, e ao mesmo tempo se acreditava muito puro, muito casto dentro dessa caminhada evolucional. Então, quando nós apontamos muito o dedo para os outros, cuidado, para a gente não estar entrando numa personalidade do fariseu hipócrita, que conhece as leis de cor e salteada, acredita que está fazendo as leis, mas na realidade não está cultivando nada de amor dentro de si. É a alertiva do Paulo, dessa construção de fidelidade, dessa sintonia com esses padrões superiores. O cultivo da esperança também, né? Além da fé, vinculada a essa construção de uma fidelidade aos padrões superiores, a esperança, saber esperar melhores oportunidades e possibilidades de evolução espiritual de uma forma paciente, calma, tranquila, equilibrada. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu seu Filho. E aí, a espera de Jesus encarnado vai aparecer na nossa frente para nos mudar? Não. A espera dessa vinda de Jesus dentro de nós,
perspectivas novas de entendimento de amor, de fraternidade por nós mesmos, na nossa própria construção íntima, né? A quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, né? Porque nos oferece um cabedal de instrumentação, de recursos para que a gente para que nós possamos nos transformar. É o trabalho da doutrina espírita também, né? Oferece para nós entendimento de reencarnação, comunicabilidade vivos e mortos e todos os outros princípios doutrinários para que nós trabalhemos isso dentro da nossa vida. Trabalhar a reencarnação dentro da nossa vida é o quê? Se uma dor maior vem à minha existência e eu não reconheço ela nessa vida física agora, entender que foi de vidas anteriores e tentar trabalhar ela da melhor forma, da forma mais resignada, calma, equilibrada, para que possa carregar essa cruz de uma forma mais adequada, né? Paciência da esperança também. É a expectativa de chegada do reino de Deus, mas trabalhando dentro de si o reino de Deus interno para sintonizar esse reino de Deus superior. Porque na perspectiva do livro Céu e Inferno, de Kardec, a grande construção do reino de Deus se dá dentro de nós mesmos. A grande construção do inferno é dentro de nós mesmos. Não há locais reservados para isso. As pessoas muitas vezes se agregam no plano espiritual, num padrão de perturbação, inquietação, porque elas condicionaram isso dentro de si no primeiro momento. Criaram o inferno dentro de si. Mas ao mesmo tempo que eu crio o inferno dentro de mim, eu crio o céu, eu crio a esperança, eu crio o reino de Deus no meu campo interior. É o que a 1018 do Livro dos Espíritos fala. Não esperar que o reino de Deus seja implementado no planeta Terra. Mundo de regeneração. Se você ficar esperando pelo mundo de regeneração, o mundo de regeneração nunca vai te encontrar. Mas se você ter uma espera paciente, equilibrada e honesta, se trabalhando a partir da perspectiva do amor e da caridade, o mundo de regeneração chega para mim no dia de hoje. Né? Não tem data específica, data limite, mas o mundo de regeneração é constituído dentro de mim a partir da minha perspectiva de caridade e de amor. Em que sentido se deve entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que só reina sobre corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem, mas o homem ávido das coisas deste mundo e apegado aos bens da terra não estão com ele, né? Então, se eu cultivo o reino de Deus dentro de mim, eu estou no reino de Deus, mesmo no mundo conturbado e em conflito. E eu oferto para aqueles que não estão no reino de Deus tudo que eu tenho de equilíbrio e de paz, para que ele também possa se constituir internamente com o reino de Deus. Né? O amor-caridade de Paulo, então, para a gente encerrar o nosso trabalho. Entender como Paulo trabalha esse conceito de amor. O Paulo trabalha o conceito de amor muito vinculado ao conceito de amor ao próximo. Né? O Paulo não tem uma perspectiva em suas cartas de um trabalho de um amor a Deus, porque ele entende que se eu começo a amar o meu semelhante, eu já louvo e glorifico a Deus e, consequentemente, amo a Deus de forma instantânea. Então, Paulo trabalha junto à sua comunidade, principalmente o amar aos semelhantes. Né? Se constituir num plano de santificação, de auto-amor, e nessa perspectiva de auto-amor se colocar diante dos semelhantes, ofertando o que tem melhor dentro da comunidade. O amor-caridade de Paulo. Por isso caridade é muitas vezes a leitura dos tradutores, porque a caridade é o amor que se dinamiza no encontro com o outro. Né? Portanto, agora permanecem essas três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Primeira padrão do Paulo. Amor não é só beneficência. Como eu falei anteriormente, amor não é só distribuir cesta básica. Amor não é só fazer o bem. O amor, e aí o Kardec explica isso no Evangelho segundo o Espiritismo também, o amor é também beneficência, mas não só beneficência, porque muitas vezes eu posso fazer uma beneficência esperando retribuição. E se eu espero retribuição, é um padrão ainda muito arcaico de dar e receber. O amor verdadeiro, no sentido que Paulo diz e que Kardec apregou, é o amor que se doa plenamente e não espera nada em troca. É o amor desapegado. É o amor que não exige do outro um plano de transformação. É dar para o outro a cesta básica e ele ouvir lá de forma... muitas vezes tem um trabalho junto à cesta, tem um trabalho de explanação da doutrina espírita, né? Ele ouvir de forma mal educada, grosseira, mas não exigir dele que ouça de outra forma.
é deixar ele no tempo dele, que é um tempo constituído por ele mesmo. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, né? Se eu desse toda a cesta básica, alimentasse todo mundo, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado no processo de renúncia do meu corpo, né? E não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Né? Então, além da cesta básica, tentar se colocar dentro do trabalho voluntário como alguém que constitui um campo de amor internamente. Se sente bem junto à comunidade dos aflitos do planeta Terra. O amor, então, do Paulo é a regra de ouro do Cristo. Né? O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o amor que se encontra com o outro e vai além daquele fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito para ele, mas se entrega totalmente para o outro andando a segunda milha. Não só reciprocidade, mas oferta para o outro carinho, afeto, mesmo quando o outro te trata mal. É o trabalho da Alcione no livro Renúncia, né? Mesmo com todos o atacando, tratando ela mal, ela oferta o que ela tem de melhor dentro de si. E o trabalho de dar o que tem de melhor dentro de si construiu, junto àquelas criaturas, outras visões sobre a constituição do amor no planeta Terra. Então esse amor ampliado que Paulo faz a propaganda. O amor que encontra o outro e oferta tudo o que tem de bom para o outro. Um amor também entre desiguais. E aí o amor desafio. É o amor que desafia o outro a um novo padrão de entendimento, como eu disse no caso da Alcione no livro Renúncia. É o amor que encontra o outro que te ataca e o outro vai ficar com uma interrogação na sua mente, perguntando, eu sou tão mal educado, tão grosseiro, tão duro com aquela pessoa, e a pessoa me trata tão bem, me oferta tantas coisas boas, eu acho que eu tenho que reler essa minha postura. É o amor que se coloca para o outro um grande desafio de entender que o mundo é uma construção de amor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Oferta o bem para aquele que te oferta o mal. E ele vai começar a ver no mal algo bem desajustado e ver no bem uma proposta de renovação. Vai ser hoje? Talvez não. Talvez seja de algumas vidas, alguns anos. Mas é uma plantação, uma semeadura de amor que você faz no coração do outro, que gera frutos no tempo. Universalismo também é a proposta do Paulo, dentro dessa construção de amor. O amor é um amor só de família, de construção de pequenos grupos? Não. O amor a todos. Amor com pessoas com escolhas sexuais diferentes das minhas, com berços diferentes dos meus, nascimentos diferentes dos meus, de países diferentes dos meus. E por isso o trabalho do Paulo com os gentios. E aí a fala talvez mais tocante sobre esse universalismo do trabalho do Paulo. Está em Gálatas, né? Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Sintonia, afinidade, vinculados ao amor de toda a humanidade, que é o trabalho que o Paulo visava. Né? E para a gente encerrar, ver como Paulo também trabalhava isso no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu falei anteriormente. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Então nós vamos entender essa construção de fé, esperança e amor como uma construção nossa, própria. Construção de um plano de fidelidade a esses valores superiores, de ajuste às leis divinas, que nos geram um estado de equilíbrio e paz interior. Esperança de entender que o futuro, o mundo vindouro, vai sempre o melhor possível, ser sempre o melhor possível para o meu desenvolvimento espiritual. E aí eu construo um núcleo de espera com paciência, com harmonia, com paz interior, apesar de dificuldades que eu passo nesse momento.
Esperança se constitui parado? Não. A partir do trabalho de amor-caridade. Do ser que se coloca diante do outro e oferta o que tem de melhor para outro coração que muitas vezes jaz em dor muito maior do que a minha. Esse é o trabalho que eu queria trazer para a gente refletir sobre os conceitos de Paulo, sobre fé, esperança e amor, e mais do que isso, instituirmos em nossas existências esses 3 padrões de entendimento novo de mundo para podermos legar ao planeta Terra o melhor do nosso contributo, instituindo nesse planeta, no futuro próximo, um reino de Deus. Não um reino de Deus distante no mundo espiritual, mas agora o reino de Deus, no dizer do Herculano Pires, que encontra o mundo, o planeta Terra, equilibrando e harmonizando todos os seres.